Nada acontece por acaso, e se esse vídeo aparecer para você, é porque tem algum motivo muito forte e que, com certeza, você deve estar passando por algum dilema relacionado aí a alguma decisão sobre sua carreira ou seu negócio. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te revelar qual foi a decisão, qual foi o motivo que eu tomei a decisão para dar um reset na carreira e recomeçar aos 48 anos. Deixa eu me apresentar primeiro, eu sou Marcel Souza, atualmente sou mentor de líderes, onde eu conto histórias dos bastidores do mundo corporativo que não tem livros para ajudar você no desenvolvimento da sua liderança, da sua equipe ou do seu negócio. Então não perde nenhum vídeo aqui desse canal, porque toda semana eu compartilho histórias sensacionais. E nesse vídeo aqui eu vou contar um pouco da minha história relacionado ao meu recomeço de carreira, onde eu dei realmente um reset do zero para recomeçar aos 48 anos. E posso te afirmar que não foi uma decisão fácil, rápida, foi muito difícil e você vai entender por quê. Boa parte da minha carreira foi trabalhando na Federação das Indústrias, no meu querido estado do Pará, a FIEPA, numa iniciativa chamada Redes. Começou como um PDF, que era um programa de desenvolvimento de fornecedores, e depois se transformou em Redes. Então, nosso objetivo, inclusive, eu convido você a conhecer essa iniciativa extraordinária da FIEPA, a Redes, onde tem como missão entender o que os grandes projetos industriais eles precisam comprar localmente, seja de produtos, serviços, insumos, e então a Redes encontrar esse fornecedor, desenvolvê-lo e apresentá-lo para essa rede de mantenedoras de grandes projetos industriais. Entrei como consultor, depois fui crescendo, virei coordenador e cheguei no cargo máximo como executivo, é como se fosse um diretor da Redes. Então eu ficava ligado diretamente ao presidente da federação. Antes da FIEPA, eu tinha sido servidor público concursado, depois eu vou contar essa história para vocês. Trabalhei como engenheiro num projeto industrial de implantação de um mineroduto que hoje é operado pela Hidro. É, e também trabalhei muito com treinamentos na área de segurança do trabalho. Bom, mas o foco hoje é relacionado ao recomeço de carreiras. Eu acredito que sempre você deve recomeçar algo. Todo dia é uma hora para você recomeçar. Não tem idade para isso. O recomeço ele faz parte de todo o processo da nossa vida. Faz com que a gente não fique estagnado, faz com que a gente fique se reavaliando e fazendo perguntas que provoquem e incomodem a gente. Então, a primeira dica que eu posso dar para você, sempre recomece. Sempre recomece melhorando, sempre recomece aprimorando aquilo que você está desenvolvendo. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês, que foi um peso muito grande para que eu tomasse essa decisão, foi em relação à família. Então, eu vou contar rapidamente sobre isso. No meu segundo casamento, a minha família então veio morar para Belém, a minha esposa e meu filho, eles não são de Belém, são do interior de São Paulo. Eu conheci a minha esposa num evento em Altamira e durante a pandemia, a minha esposa então engravidou do segundo filho. E por uma questão, enfim, de saúde, nós perdemos o bebê no 5º mês de gestação. Então isso abalou demais a gente, principalmente a minha esposa. Então a gente tomou a decisão dela voltar junto com meu filho para, para o interior de São Paulo. E aí eu fui conversar com o meu chefe, na época era o presidente Conrado, José Conrado, presidente da FIEPA, contei toda a situação e foi ali foi a primeira uma das bênçãos que eu tive. Ele me tranquilizou, me deu total apoio, seja de logística, de moral, de carta branca, enfim, foi realmente algo que eu jamais vou esquecer e eu sou muito grato a ele com relação a isso. E aí então a minha família voltou para o interior de São Paulo, e eu fiquei em Belém, gerenciando ali a Redes, a gente estava em amplo crescimento, assim, muito bom, uma equipe fantástica, chegamos a ter mais de 150 pessoas na equipe, espalhadas pelo Pará, só para você entender como funciona ali o Pará. Temos ali a capital, Belém, só que os grandes projetos industriais, eles não ficam ali na região metropolitana, eles estão fora, estão em áreas onde às vezes é difícil o acesso, às vezes o acesso é fácil, mas a logística é complicada, demorada, perigosa. Perigosa no sentido de infraestrutura, estradas ruins,
às vezes tem que fazer pelo rio, enfim. Então, então tinha viagens que a gente fazia que demorava 6 horas, 12 horas, para a gente chegar até a planta industrial de um determinado cliente. E esses clientes que a gente atendia, e eu tive o privilégio e a honra, eram clientes como Vale, Vale Metais Básicos, Heineken, bora ver se eu vou lembrar de todo mundo. Sinobras, Dow, Natura, Norte Energia, a Hidro, a Lubar, Equatorial, Luz Dreyfus, Cargill, Gemini, Aerobrasil, Mineração, Onça Puma. Então era uma rede de indústrias, de grandes indústrias, onde ela tinha o seguinte objetivo: elas precisavam comprar mais localmente, não por uma questão de assistencialismo, mas por uma questão de competitividade. Então a gente desenvolvia fornecedores locais para que eles estivessem aptos a serem parceiros de negócio dessas grandes indústrias. Uma iniciativa extraordinária. E eu era apaixonado pelo que eu fazia. Só que aí, nessa questão de logística, de viajar pelo interior do Pará, e mais essa ponte aérea Belém-Campinas, realmente foi me esgotando fisicamente, mentalmente, emocionalmente, porque era muito intenso, e apesar de eu gostar bastante, eu sempre estava em movimento, sempre estava viajando. Um dia eu estava em uma cidade, outro dia eu já estava em outra. E aí, então, isso me trouxe muita autoridade, muito respeito. O apoio da equipe foi fundamental para que eu ganhasse toda essa credibilidade, porque a gente nunca faz nada sozinho. Mas tinha um ponto que estava me incomodando demais, que era a minha família. Então eu cheguei a ficar 15, 20 dias fora. Teve um mês que eu fiquei quase 30 dias fora. E aquilo ali eu perdi momentos com meu filho, com a minha esposa, eu passei aniversários fora, momentos ali na escola também fora, entre outros detalhes. Quem vive no trecho sabe o que eu estou falando. Então a família foi um peso dentro da minha decisão muito forte. Foi 99%, pessoal. Eu posso afirmar que depois desses mais de 20 anos intensamente no ambiente corporativo, não tem nada mais importante do que a nossa família. Eu poderia até parar o vídeo agora, porque esse foi o principal motivo. Mas teve outras coisas que foram sendo colocadas assim sutilmente, que foram alimentando ali a minha decisão. O segundo ponto foi em relação à mudança de gestão. A Essa mudança de gestão começar com o que eu chamo de microgerenciamento, ou seja, aquilo que eu tinha de muita autonomia, eu comecei a ter muito mais controle em relação a isso. Não que isso seja ruim, mas quando você tem um profissional que traz muita receita, que é de alta performance e que traz muitos resultados e começa a ter muitos entraves e amarras, aquilo já não começa a ser tão legal, já não começa a fazer tanto sentido, porque não é o meu modo de trabalhar. Então, enquanto um líder, ele me dava muita autonomia, mas eu sempre fazia prestação de conta, vou usar esse termo, o outro veio com uma gestão mais de controle, mais controladora, de ficar nos detalhes do negócio. E isso, para mim, pelo menos, não é atrativo. E aí, logo depois, veio algo muito positivo, que foi uma pré-promoção, vou dizer assim. Então, algo muito bom. E no momento eu realmente fiquei bastante feliz pelo reconhecimento, pela lembrança do meu nome, mas depois eu fui analisar. A gente nem chegou a tratar sobre valores, apenas foi uma sinalização, apenas foi ali um direcionamento de que aquilo poderia se concretizar. Quando eu fui analisar com calma, eu percebi que eu teria que trabalhar muito mais, porque era um cargo extremamente estratégico, iria abraçar ali toda a federação, todo o sistema, e ali eu percebi que eu ficaria mais longe da família, porque até inclusive cogitamos de voltar para Belém, mas como o tratamento, as terapias do meu filho já estavam todas encaminhadas para o estado do interior de São Paulo, então ficaria muito difícil. Então ali eu vi que aquela promoção que eu fiquei feliz, mas não me faria feliz executando aquela atividade. E aí outro ponto que eu já comentei com vocês, foi a questão da autonomia. Então quando eu perdi a autonomia, foi um dos pontos também que pesaram demais, porque eu percebi que se eu subisse de cargo e aceitasse esse trabalho, sem autonomia, seja financeira, seja de poder de decisão, eu ficaria muito frustrado. Então foi algo que realmente pesou demais na minha decisão.
E o último aqui, esse ponto de interrogação que eu posso falar para vocês é o seguinte: você tem que se fazer perguntas ao longo da sua carreira. Essas perguntas têm que confrontar você, no sentido de: esse caminho faz sentido para mim? Por que que eu estou seguindo essa trajetória? O que que realmente eu quero? Esse crescimento vai quebrar os meus valores ou não? Vai fortalecer os meus valores? Eu vou ter visibilidade? Vai ser só questão financeira? Então, essas perguntas, elas precisam ser muito bem confrontadas em relação ao que você deseja. Mas o ponto principal de todo esse recomeço, pessoal, que não foi fácil, tomar essa decisão de sair de um cargo onde eu estava ainda em pleno crescimento, muitas outras oportunidades surgindo, ganhando um excelente valor de contrato mensal, já consolidado, e dar um reset total, é porque realmente algo muito mais importante era prioridade para mim, que no caso era a minha família. E tinha um ponto, que também pesou demais, que foi o seguinte: o meu pai, durante toda a jornada dele profissional, e foi de muito sucesso, ele passava muito tempo fora de casa. Então ele trabalhava como engenheiro de segurança desses projetos industriais, não somente no Pará. Então ele ficava 25 dias fora. Ele deixou de viver momentos para sacrificar a vida dele para dar o melhor para a gente. E eu honro e agradeço muito meu pai em relação a isso, mas eu não queria seguir esse mesmo caminho. Então por isso que a família é o ponto mais importante de qualquer decisão dentro da sua carreira. Não é o seu chefe, não é a empresa, não é o cliente e também não é o salário. Um dia você vai me dar razão em relação a isso. Eu espero demais que esse vídeo tenha te dado um direcionamento, tenha te dado luz, e eu tenho certeza que você vai tomar uma melhor decisão baseado na sua família. Mais uma vez, não esquece de seguir o meu canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acredite que esteja precisando desse tipo de mensagem. E eu sou Marcel Souza, e eu ajudo a desenvolver líderes, equipes e empresa contando histórias reais dos bastidores do ambiente corporativo. Então te vejo no próximo vídeo. Até mais e um grande abraço.